Can you hear me good? Consegue me ouvir bem? So, first of all, how are you? Okay, couldn't be better. When someone asks you, I ask it this way, how are you? Olha só do jeito que eu pergunto, how are you? How are you? Ok, muitas vezes você entende exatamente o que a pessoa está querendo perguntar, mas você fica na dúvida ou porque o accent, this person has different accent than you, porque essa pessoa falou de uma forma diferente ou de um sotaque diferente. Olha só como eu não perguntei how are you, eu perguntei how are you, how are you, how are you, coloquei esse ya no final, tá? Ele na mesma é o you, né? Isso que muitas vezes sai com ya, ok? I told y'all, ok? Tipo, muitas vezes a gente diz assim, I told you, né? Uh, I told you. Sai assim, I told you before, I told you. Tipo, ele sai assim, do jeito que eu escrevi aí pra você, I told you. Tipo, eu te disse, eu te falei, I told you. Told ya. Você, como não entende esse sotaque, vai dizer told ya. O que é told ya? É told you, na verdade. Ele sai com told ya. Tá? É tipo esse how are ya? É tipo how are you? Isso quer dizer. Tá? Ok? Muitas vezes ele acaba saindo com ya e you. Tá? Yeah, so you may say, I'm fine. I'm fine, thanks. Okay? Hey teacher, I'm fine, thanks. You may find probably many English teachers on Instagram saying, don't say, how are you? I'm fine, thanks. Don't say that. Você pode encontrar provavelmente muitos e muitos professores no Instagram por aí dizendo, não fale, I'm fine, thank you. Não fale isso, não fale aquilo. Eu sou muito contra isso, sabe? Porque quando o aluno está começando a estudar, ele está começando a gatinhar, ele está começando a subir, de repente ele nem sabe o que dizer e depois ele já começa a encontrar coisas de que não pode dizer e ele fica assim, meu Deus, agora é que eu nunca vou aprender isso, sabe? Ah, tudo bem, tudo bem. Porque isso corta o crescimento do aluno, isso corta o desenvolvimento. Você fica aí todo emocionado e depois, poxa, tem um teacher que falou que não se fala pretty good. É, foi uma conversa com um aluno na semana, não, foi na última semana de dezembro. Ele disse, teacher, aí eu falei, pretty good. Eu disse, teacher, ele falou, teacher, tem um teacher aí no Instagram que falou que não se fala pretty good. But I look at it, I'm saying bullshit. I'm not saying anything wrong. First of all, I'm not talking bullshit, okay? I'm talking how I am. Eu tô falando de como eu tô. Eu não tô falando uma coisa errada, não tô falando besteiras. Tipo, eu digo assim para as pessoas, não deu para falar isso, ok? Porque é muito. In English, there are many words in English that we call overused. Tem muitas palavras em inglês que a gente chama isso overused. São palavras que são já muito usadas, sabe? Que todo mundo fala muito usadas. Então, aqueles espertinhos no inglês que acham que querem impressionar, falar diferente, sei lá. O que eles falam? Eles, não, você ainda fala I'm fine, thank you. Seu inglês está muito péssimo. Sabe, eles tentam desmotivar. Você vai encontrar, eu tô já colocando isso na sua cabeça, você vai encontrar nessa sua jornada do inglês muita gente querendo talvez desmotivar o seu inglês. Dizendo, poxa, você ainda tá falando isso? Não fala assim, fala desse jeito, sabe? Mas eu digo aos meus alunos, pois por que você se sente mal com isso? Se você viajar para fora, as pessoas vão entender o que você está falando. Se você ir para algum lugar, a pessoa entende a informação. O que é um idioma, afinal? Eu debato muito com isso. O que é um idioma? Um idioma é comunicação, sabe? É eu poder ir para o lado de lá, poder conversar com alguém e a pessoa poder entender o que eu tô falando, ok? As long as people can understand me, for me it's okay, ok? Ok? À medida que as pessoas podem me entender, para mim tá tudo bem. But okay, there are many words we can say. Okay, to get better your English, you may say that. Ok, para melhorar seu inglês, em vez de você falar sempre bye bye, você pode falar see you soon. Ok, mas tá certo o que você falou. O bye bye tá certo o que você falou, ok? É desse jeito que a gente cresce, é desse jeito que a gente desenvolve, tá? Quando você aprende que
não tá errado o que eu falei, mas existem outras palavras que eu podia ter usado para enfeitar melhor, para embelezar, para a outra pessoa talvez perceber que eu tenho um inglês, né, de alto nível, sei lá, talvez, né? Mas não tá errado o que eu falei, tá? Então é esse mindset que eu quero que você tenha, tá bom? Ok. E tem uma coisa muito, mas muito importante que você... o back question. Vai fazer o back question. Isso é uma coisa muito, mas muito importante quando a gente está aprendendo o idioma. Que isso ajuda muito você a se infiltrar numa conversação, a se enquadrar, a manter uma conversação por longo período de tempo. Quando você consegue falar and you. Ok? E você, teacher, sabe? Isso é um back question. Isso ajuda a perdurar uma comunicação, sabe? Quando você fala, oh, ok, I'm fine, ok, thanks, ok. And you? Ok? And you? E você vai esperar a resposta da outra pessoa, né? And you? Né? E você? Né? E aí o teacher falou, I don't know if you remember the question I said, couldn't be better. Eu não sei se você lembra a coisa que eu falei. Eu falei, couldn't be better. Isso é um jeito de responder, couldn't be better. Em vez de eu falar também, I'm fine. Ok, eu podia muito bem falar, I'm fine, thanks. Mas eu respondi, and you, couldn't be better. Olha como o teacher responde, couldn't be better. O que acontece? O teacher coloca aí na negativa. Então, se eu no could, na afirmativa, lá em cima, eu falei tipo, I could, if I, tudo bem. I could fly, por exemplo. I could fly. I could fly, se eu dizer isso, eu vou dizer o quê? Eu poderia voar, né? I could fly. Eu podia voar, eu poderia voar. Tá bom. Mas agora, repare que se eu quiser dizer eu não pude voar, eu vou ter que usar o pronome, o subject, né? Vou escrever aqui o subject. Mais, que é o pronome no caso I, mais could, né? Mais not, tá bom? Mais o tal complemento, sei lá, no caso fly, né? Para eu tornar isso na negativa, tá bom? Porque até é a regra de todos os verbos. Quando eu quero colocar a minha frase na negativa, eu preciso colocar not depois do verbo, né? Desse verbo. No caso, meu verbo principal aí seria esse de intencional, could, né? Eu estou dizendo could not, couldn't, é o mesmo que dizer could not, tá bom? Could not, tá bom? Sempre que você ver assim, tipo, uma palavra assim, um short form, depois tem NT, tá? Sempre que você vê um short form, depois tem NT, é not, tá? Ele tá falando que o verbo tá dizendo que é o verbo mais o not. Só que a gente acaba por encurtar. É uma encurtação, tá bom? Combinado? Tipo, como é a encurtação do cannot? Tipo, você vai dizer I can. Eu posso, né? Eu estou dizendo eu posso. E se eu quiser dizer eu não posso? O que eu vou dizer? Eu estou negando. O que o teacher falou aqui agora, eu vou precisar colocar not, a negação, depois do meu verbo principal, né? Que é o can, no caso. Como é que ele vai ser agora? I can't. No caso, na abreviação que você fez, no short form, né? Porque se fosse no normal seria I can not, né? I can not. Você já pode dizer você já pode dizer I can't, ok? That's it, good. So, there are many verbs we can use it. Por exemplo, quando a gente diz don't, a gente está dizendo do not, ok? Many verbs we can use it. Quando a gente diz didn't, a gente está dizendo did not. E olha que a gente pode usar isso, did not. Olha que a gente pode usar isso como auxiliar, né, que a gente já aprendeu lá em cima. A gente pode usar did como auxiliar, do como auxiliar e também como verbo, né? Você vai dizer, ela não fez isso. Você vai dizer, ela não fez isso. Você vai dizer, she didn't, olha só, she didn't do it. Olha só como ficou essa frase. Ela não fez isso. She didn't do it.
Ah, teacher, mas você me falou que quando se trata de he, she, it, eu vou colocar, em vez de do, eu vou falar does. Em vez de do, a gente aprendeu isso, né? Você vai dizer aqui, ela não fez isso. Por que você não, por que, teacher, por que você não colocou she didn't does it? Novamente, lembrando que a gente já conversou. Quando você tem o auxiliar na frente, o verbo vai no normal, tá bom? Você já tem o auxiliar que é o que? Que é did, tá? Esse é o auxiliar teu que está colocando do no passado. Atenção, tá? Então você não pode usar, lembrando que a gente falou novamente, você não pode usar double past. Double past que é? Usar o passado duas vezes. Você já usou no did, depois usa mais no verbo, tipo she didn't did it, tá? Por que a gente já não usa no verbo? Porque a gente está usando o auxiliar. Então, por que a gente não usa does? Porque a gente já está usando o auxiliar, certo? Por esse motivo que a gente não precisa necessariamente colocar mais she didn't does it, tá? O verbo já vai normal. She didn't do it, tá? Oh, essa regra que eu passei para você aí em cima, tá? Coloca subject, onde é que eu coloquei? Subject mais, o subject é o pronome, né? Pronome I, you, he, she, it, é o pronome. Subject é pronome. Então eu coloco subject mais, aí o teacher colocou mais could. Could no caso seria o nosso verbo, né? No caso, nesse caso é o verbo podia, poderia, né? I could not. Ah, tá. Então depois do meu verbo é que vem o not, tá? Ok? I could not help her, ok? Eu não pude ajudar ela. Ah, ok. Num verbo de... Mas qual verbo de modal que a gente pode... Ah, por exemplo, I wouldn't be there. Tipo, eu não estaria aí. Mas qual verbo que a gente pode usar no auxiliar? Isso, regras, né? Por exemplo, verbos e auxiliares. I will not be there tomorrow. Ok. Então aqui estou falando que eu não estarei aí amanhã. I will not be there tomorrow. Mas onde é que entrou o not? Ah, depois do meu auxiliar will. Ok? Good? Alright? Ah tá, vamos fazer assim. Vamos usar mais alguma coisa assim, tipo... ela ela não chegará a tempo. Vamos dizer assim, pô, ela não chegará a tempo, né? She will not arrive on time. Ok? She. Olha só a nossa regra. Primeiro o que? O subject, que é o pronome. She. Depois o que? Não chegará a tempo. Mas o que eu vou colocar para fazer o meu chegar, o meu verbo normal chegar, para ficar no futuro? Ah, vou usar o will. She will. Mas eu vou precisar dizer negativa. Ela não chegará. Ah, então a regra é eu colocar o not depois do meu auxiliar ou do meu verbo principal. Então eu vou fazer she will not. Ah, ok. She will not. Depois qual é o verbo no caso? Chegar, né? Quando você chega em algum lugar. Arrive. A gente chama em inglês arrive. Ah, chegar. Depois é o complemento que eu vou usar on time. Ok, a tempo. A hora, no caso. Na hora. A tempo, a hora, a gente pode falar assim. She will not arrive on time. Olha só como você construir essa frase, sabe? She will not arrive on time. Por quê? Porque você sabe que a negação, o teu not, sempre vai vir depois do auxiliar, depois do verbo principal, né? No caso. Vamos fazer uma frase assim na negativa para te ajudar a entender melhor essa parte. Você pensa numa frase em português. É normal, vamos fazer na negativa agora. Tipo qualquer frase. Dizer alguma coisa na negativa. Mas pode ser sem o will, pode ser com will, pode ser com qualquer verbo, com qualquer coisa. Só para você entender bem isso aqui. Vamos fazer eu gosto de Coca-Cola. I like Coke, por exemplo. I like Coke. Ok, esse Coke é Coca-Cola, tá? I like Coke. Ok. Para colocar essas frases na negativa,
a gente precisa necessariamente de colocar do, ok? Antes do verbo, para fazer o auxiliar no caso, né? I don't like Coca-Cola, ok? Nesses casos, nesses verbos assim, a gente precisa colocar I do not. Porque a gente já falou disso, né? I do not like Coke. Porque a gente já falou disso, né? Que a gente precisa usar esse auxiliar, né? Para fazer negação. Para fazer negação nos verbos e para fazer perguntas.